Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 7 de novembro de 2024, uma quinta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela preciosa palavra do Senhor, amém? Dia 7 de novembro, hein? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem encontrado a minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a parte das trevas. É que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Atos 17, que diz assim, em Tessalônica, tá? Tá falando sobre as viagens missionárias de Paulo, tá bom? E diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, que foi... Então, é mais uma viagem missionária, né? Onde Paulo vai estar em Tessalônica. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que eles proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a si e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra da irmã da Sudecomanai. Deus, eu te peço, Pai, que nesta hora eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas somente aquilo que você vai falar aos nossos corações, como já é o propósito desse canal, João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém. Amém, Jesus. O importante é que a sua palavra tem que ser pregada, meu Deus, em nome de Jesus, né? E a gente sabe que Tessalônica, né, essa parte aqui, né, era tipo uma... É tipo a atual, assim, uma via de travessia que tinha, que eles tinham que passar, né? Então, era uma viagem. Então, como é que eu posso dizer? É uma província que ficava ali perto da Macedônia também, mais ou menos onde eles estavam ali. Tudo aquele redor ali onde Paulo estava, tá? E a gente vê também que aí ele diz assim, ó, em Tessalônica, tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Então ele proclamava ali, né, o evangelho do Senhor, falando e dando a certeza que, né, era o Cristo que estava ali, né, não tinha outro, né. Isso era muito importante, porque tudo que ele discutia, que ele falava, era com base aonde? Nas escrituras. Então, Paulo ele não falava nada dele, tá? Ele falava tudo baseado nas escrituras. Deus abençoe, filho. Vai com Deus. Baseado nas escrituras. Isso é muito importante, porque as coisas de Deus, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Não é no meu achismo, no que eu acho, no que eu penso. Na que as sagradas escrituras, ela diz respeito, né? E aí diz assim que Paulo transmite, né? Ele vai transmitindo ali as doutrinas que ele teria recebido de Deus ali, as coisas pelo Espírito Santo de Deus, né? E diz assim, explicando e provando, ele provava, tá? Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. E alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, sempre com inveja, tá? Os judeus ficaram o quê? Com inveja. E reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão incitaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Gerson em busca de Paulo. Gerson foi quem deixou Paulo ficar na sua casa, e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Gerson, olha para você ver, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo, e agora chegaram aqui, tá? E Gerson o recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César.
dizendo que existe um outro rei chamado Jesus, né? Então, os judeus, eles sempre com quê? Com inveja. Os judeus, eles eram invejosos, tá? Não tem jeito, os judeus, eles eram invejosos. Eles eram invejosos, eram perseguidores, caluniadores. Gente, no dia de hoje não é diferente nas igrejas, tá? Esse tipo de gente hoje tem no meio das igrejas e é uma massa forte, uma massa latente, tá? Então, assim, e ainda mais quando a palavra é pregada, o evangelho ele é pregado, então essas pessoas elas se sentem acuadas. Elas não querem que o evangelho seja pregado, porque o evangelho confronta eles, confronta o pecado, confronta a mentira, confronta tudo que não agrada a Deus, tá? E diz assim, ali, né, quando eles ficaram sabendo, eles se juntaram um povo desocupado, olha o tipo de gente, pessoas desocupadas, tá? Perversas, homens perversos, desocupados, né, reuniram, né, para incitarem a multidão. Então você vê o tipo de gente, né? Esse tipo de gente, igreja, não é diferente. Invadiram a casa de Gerson. Gerson, um homem de Deus, um homem que buscava servir a Deus, que estava buscando ter uma vida com Deus. Quantos enviados de Satanás quer tirar o nosso foco das coisas de Deus? Não são poucos, não, são muitos, tá? Muitos mesmo, né? E diz assim no 8: ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, então receberam de Gerson e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Então, assim, o que acontece? Eles deixaram assim um povo tão agitado, perturbado, que esse é o objetivo do diabo, né? Tirar o foco do céu, tá? O objetivo de Satanás, o objetivo do diabo é tirar o foco de Jesus, do céu. Porque ele quer o que? Ele quer trazer confusão, contenda, agitação. Porque quando você ouve a palavra, você é liberto. Você tá entendendo? Então, quando você ouve a palavra, você é liberto. E o diabo, ele não quer isso, tá? Ele quer o quê? Paralisar. Ele quer, ele quer destruir, entendeu? E a inveja deles faz com que eles causem grande tumulto, tá? Uma coisa terrível, né? E ali chama a mulher de alta posição, faz aquele alvoroço, né? Então, é algo terrível. A gente não sabe se Paulo, né, estava lá hospedado, né, na Sudecoma, daí na casa de Gerson, mas se ele estivesse, né, eles entraram lá para pegar, invadiram ali, fizeram coisas terríveis, né? Os oficiais da cidade ali, os governantes, né, então ficaram assim, todo mundo agitado, tá? Então, diz assim que no 7, e Gerson os recebeu em sua casa, e todos eles estão agindo contra o decreto de César. Olha a calúnia, tá bom? Porque César só reconhecia, eu já tinha falado, César só reconhecia a religião dos judeus, as outras, o cristianismo, o caminho, ele não reconhecia, tá? E ali falava que era blasfêmia, né? Então, assim, traição, então coisas graves, né? Que era contra apoiar outro rei que não fosse César. Então a gente vê que daí os oficiais soltaram ele, provavelmente, né, a fiança estipulada por Gerson, né, para ele ser solto. Eu quero crer que foi a mão do Senhor, né? Senão ele teria confiscado tudo que era dele, teria ido à morte. Então, assim, por causa de calúnia e perseguição, tá? A nação decominar. E a calúnia e a perseguição é algo terrível, tá? Tudo por causa da palavra. Então a gente vê que a inveja é algo terrível, tá? O invejoso, ele persegue, ele mata, ele arruma pessoas perversas para perseguir, pessoas desocupadas como ele, sabe? Para incitarem, para caluniarem. Isso é muito triste, né? E esses tipos de pessoas a gente encontra em tudo quanto é lugar. Nos dias de hoje não é diferente. A palavra do Senhor diz que a inveja é a podridão dos ossos, está lá em Provérbio, né? E a gente vê os povos dizendo aí no ditado mundano, diz que a inveja é pior que macumbaria, né? Então a pessoa põe o olho em você e se sente até mal, né? Devido à opressão, à inveja, os sentimentos negativos contra a sua pessoa, né? Contra a minha pessoa. Então assim, aí eles vão para onde? Para Bereia, tá? No 10, em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando lá, eles foram à sinagoga judaica. Os berianos era mais nobre do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a escritura para ver se tudo era assim mesmo.
Precisamos de mais pessoas como os bereanos, tá? Que examinam as escrituras. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, o número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, olha lá, os judeus, eles já vão perseguindo, tá vendo? Os judeus, né? Ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando, sabe? Sempre perseguindo, né? Perseguindo. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a eles e tão logo fosse possível. Vamos lá, no 16. Então a gente vê que gente, eles eram terríveis, esses judeus. Eles são, né? Então, assim, a palavra veio para os seus, eles não receberam, eles não queriam que os outros recebessem, né? Então, diz que quando eles ficaram sabendo que lá em Tessalônica, que o povo de Bereia tinha recebido a palavra, eles foram atrás, né? Foram para lá, fazendo o quê? Alvoroço e confusão de novo, porque esse é o papel deles, tá? Trazer contenda, dissensão, entendeu? Porque ele gosta dessas coisas, né? E a gente vê que são pessoas que, nossa, infelizmente, esse tipo de gente tem em todo lugar, tá bom? Ele está aqui, aí vê que não consegue, parte para outro, por quê? Porque o diabo acha brecha, né? São pessoas mau caráter, mentirosas, invejosas. Então o diabo usa eles porque ele já tem esse sentimento, né? Então a gente vê em Atenas, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, tá? Então era uma cidade idólatra. Era uma cidade idólatra. Então, o que acontece? Por ser uma cidade idólatra, né? Eles. Como é que eu posso dizer? Era pertinho ali, era tudo vizinho também ali da Macedônia e tudo, né? Mas era uma cidade idólatra. Vamos lá, no 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aquele que por ali se encontravam. Então, Paulo tinha o costume, tá, de discutir ali na praça para pegar o evangelho do Senhor falando, né? Da verdadeira palavra de Deus, né? Por quê? Porque tinha uma dificuldade, tinha uma barreira, né? E aí, por causa do quê? Dos judeus, né? Que disseminavam contenda e perseguição. Alguns filósofos epícuros e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está dizendo, tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, né? Até tagarela, Paulo foi chamado. Então, assim, porque era um povo muito idólatra, então ele acreditava muito em Deus. Mas o que tá falando, né? Tá falando de Deus estranho? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus. Paulo estava aqui pregando as boas novas a respeito de Jesus, né? As boas novas, ela tem que ser pregada, gente. As boas novas do Senhor Jesus, ela tem que ser pregada. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que vocês estão ensinando? Né? E aí, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que ela significa. Todos os atendentes e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades, que era o quê? Paulo pregando Cristo, tá? Eles achavam que era mais um Deus, tá? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago ele disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Tem muitos religiosos, né? Ele não queria dizer idólatra, tá? Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um como está escrito, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, a gente vê que
Eles eram bem religiosos, né? Então, assim, ao Deus desconhecido, olha o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eles anunciam, né? Aí Paulo vai, o checkmate anuncia Jesus. Aí é tremendo o que Paulo faz aqui, porque Paulo ele vem de uma sabedoria, porque ali tinha muitos filósofos, tá? Tinha muitos. E os filósofos, esses filósofos epicureus, né? Eles ensinavam que as pessoas deviam viver em conformidade com a natureza, reconhecer sua autoridade e suficiência, né? Independência, abafando o desejo. Então, eles tinham seus ensinos, né? Então, eles. Aí daqui a pouco ele se depara com Paulo, né? Então, Paulo não dizer que eles eram supersticiosos, diz que eles eram religiosos, porque eles eram extremamente supersticiosos. E a gente vê também, né? Que aí Paulo ele usa de uma estratégia tremenda. O Deus desconhecido, né? Então, assim, como eles tinham muitos deuses e tinha aquele altar vazio, Paulo apresentou Jesus para eles. Isso é tremendo, tá? Então, uma estratégia, né? Tremenda. E aí diz assim, no 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nela há, e o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mão de homens. Ele não é servido por mão de homens, como se necessita de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Aleluia. A sabedoria de Paulo é tremenda, né? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, né? Paulo é assim, de uma maneira assim, algo assim do céu mesmo, tá? Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então, Paulo usa ali, né? Ele usa de estratégia, tá? Para mostrar ali que aquilo, né, que eles fazem estavam levando eles a conhecer o Deus verdadeiro, né? Olha que sabedoria de Paulo, né? Então mostra que no ministério a gente tem que ter sabedoria. A gente não precisa trazer novidades. A gente tem que simplesmente pregar e apresentar o Cristo verdadeiro, tá? Sem novidade. Como Paulo ele sempre fez, tá? Sempre mostrou o Cristo verdadeiro. Sem misticismo, sem mentira, sem engano, somente a verdade, tá bom? E no 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, Paulo deixa bem claro, tá? No passado, no Velho Testamento, a idolatria Deus não levou em conta. Agora, hoje, Deus leva em conta, sim. Você escolhe, você quer servir a Deus ou você quer servir os homens, porque Deus ele já deu o seu filho por mim e por você, tá? Então, assim, é uma escolha sua servir a Deus ou servir as suas vontades, seus desejos, seus ídolos, a quem você quiser, tá bom? Pois estabelece um dia em que há de julgar o mundo com a justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus entre os mortos. Esse é o verdadeiro evangelho, tá? Paulo prega o verdadeiro evangelho, mostrando que a gente não precisa de superstição, a gente precisa somente de Jesus, tá? Que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, né? Então, assim, Deus ele não leva em conta, sim, tá? No Velho Testamento, mas hoje é muito sério. Você escolhe se você quer servir a Deus, se você não quer, porque Cristo, ele já foi dado como por troca da minha e da sua vida. Então, assim, se você quer ou não quer, essa escolha é sua. Mas Deus não vai, né? A sua escolha Deus não vai impedir, mas também você não vai entrar no céu, tá bom? Então ele vem falar de Jesus de uma maneira tão clara que só não entendeu aqui quem não quis, tá? E a ressurreição dos mortos, mostrando a imortalidade da alma. Os gregos não aceitavam a imortalidade da alma. A ressurreição, eles aceitavam a imortalidade da alma, mas eles não aceitavam a ressurreição. Para eles era algo assim muito difícil de aceitar que um corpo pudesse voltar à vida, tá?
Então, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a este respeito nós o ouviremos outra vez. Então, assim, eles não aceitavam. Então, assim, como assim? Ressuscitou dos mortos? Não existe isso, tá? Com isso, Paulo retirou-se do meio deles e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com ele, tá? Igreja, tem aqueles que vai crer? Tem. E vai ter aqueles que não vai crer? Sim. Quem crê, amém. Quem não crê? Ah, mas a palavra ela foi pregada. Paulo pregou claramente a palavra, né? E isso que é importante, tá? Então, eram pessoas que creram, eram pessoas tementes a Deus, que escutaram a palavra e seu coração for aberto. Então, Deus, ele quer que a gente seja temente a ele, que a gente abra o coração e escute a palavra. É isso que o Senhor quer, que escutemos a palavra dele constantemente, amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, uma quinta-feira abençoada. Estamos quase no final de semana, né? Abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Ficam na paz.